O vazio da existência. Por Arthur Schopenhauer. Esse vazio encontra a sua expressão em toda a forma de existência, na infinitude do tempo e espaço em oposição à finitude do indivíduo em ambos, no fugaz presente como a única forma de existência real, na dependência e relatividade de todas as coisas, em constantemente se tornar sem ser, em continuamente desejar sem ser satisfeito, na longa batalha que constitui a história da vida, onde todo esforço é contrariado por dificuldades, até que a vitória seja conquistada. O tempo e a transitoriedade de todas as coisas são apenas a forma sob a qual o desejo de viver, que, como coisa em si, é imperecível, revelou ao tempo a futilidade de seus esforços, é o agente pelo qual, a todo momento, todas as coisas em nossas mãos tornam-se nada e, portanto, perdem todo o seu verdadeiro valor. O que for não mais existe, existe exatamente tão pouco quanto aquilo que nunca foi. Mas tudo que existe, no próximo momento, já foi. Consequentemente, algo pertencente ao presente, independentemente de quão fútil possa ser, é superior a algo importante pertencente ao passado, isso porque o primeiro é uma realidade, e está para o último como algo está para nada. Um homem, para seu assombro, repentinamente torna-se consciente de sua existência após um estado de não existência de muitos milhares de anos, vive por um breve período e então, novamente, retorna a um estado de não existência por um tempo igualmente longo. Isso não pode ser verdade, diz ao seu coração, e mesmo as mentes rudes, após ponderarem sobre o assunto, devem sentir algum tipo de pressentimento de que o tempo é algo ideal em sua natureza. Essa idealidade do tempo, juntamente com a do espaço, é a chave para qualquer sistema metafísico verdadeiro, pois proporciona uma ordem de coisas distinta da que pode ser encontrada no domínio da natureza. Por essa razão Kant é tão grandioso. De cada evento em nossa vida, é apenas por um momento que podemos dizer que este é, após isso devemos dizer para sempre que este foi. Cada noite nos empobrece, dia a dia. Provavelmente nos deixaria irritados ver este curto espaço de tempo esvaecendo, se não fôssemos secretamente conscientes, nas maiores profundezas de nosso ser, de que compartilhamos do inexaurível manancial da eternidade, e de que nele podemos sempre ter a vida renovada. Reflexões com a natureza das acima podem, de fato, nos levar a estabelecer a crença de que gozar o presente e fazer disso o propósito da vida é a maior sabedoria, visto que somente o presente é real, tudo mais é representação do pensamento. Mas tal propósito poderia também ser denominado a maior tolice, pois aquilo que, no próximo instante, não mais existe desaparece completamente como um sonho, jamais poderá merecer um esforço sério. Toda a nossa existência é fundamentada tão somente no presente, no fugaz presente. Deste modo, tem de tomar a forma de um constante movimento, sem que jamais haja qualquer possibilidade de se encontrar o descanso pelo qual estamos sempre lutando. É o mesmo que um homem correndo ladeira abaixo, cairia se tentasse parar, e apenas continuando a correr consegue manter-se sobre suas pernas, como um polo equilibrado na ponta do dedo, ou como um planeta, o qual cairia no sol se cessasse com seu percurso. Nossa existência é marcada pelo desassossego. Num mundo como este, onde nada é estável e nada perdura, mas é arremessado em um incansável turbilhão de mudanças, onde tudo se apressa, voa, e mantém-se em equilíbrio avançando e movendo-se continuamente, como um acrobata em uma corda, em tal mundo, a felicidade é inconcebível. Como poderia haver onde, como Platão diz, tornar-se continuamente e nunca ser a única forma de existência? Primeiramente, nenhum homem é feliz, luta sua vida toda em busca de uma felicidade imaginária, a qual raramente alcança, e, quando alcança, é apenas para sua desilusão, e, via de regra, no fim, é um náufrago, chegando a porto com mastros e velas faltando. Então dá no mesmo se foi feliz ou infeliz, pois sua vida nunca foi mais que um presente sempre passageiro, que agora já acabou. Ao mesmo tempo, é algo surpreendente que, tanto no mundo de seres humanos quanto no dos animais e em geral, essa variada e incansável moção é produzida e mantida por meio de dois simples impulsos, fome e o instinto sexual, ajudados talvez por um pouco de tédio, mas nada mais, e estes, no teatro da vida, têm o poder de constituir o primum mobile de uma maquinaria tão complexa, colocando em movimento cenas tão estranhas e variadas. Analisando os pormenores, constatamos que a matéria inorgânica apresenta um constante conflito entre forças químicas, as quais por vezes promovem a dissolução. Por outro lado, a existência orgânica somente é possível através de uma contínua substituição de matéria,
e não pode subsistir se não dispuser de uma eterna ajuda exterior. Portanto, a vida orgânica é como o balançar de um polo na mão, deve ser mantida em constante movimento e ter constante suprimento de matéria, da qual necessita continuamente e eternamente. Apesar disso, é apenas através da vida orgânica que a consciência é possível. Este é o reino da existência finita, e seu oposto seria uma existência infinita, a qual não está exposta a ataques externos nem precisa de ajuda exterior, grego, aios autos igual o reino da paz eterna, grego, outigignomenon, altiapolimenon igual sem mudanças, sem tempo, sem diversidade, o conhecimento negativo do que constitui a nota fundamental da filosofia platônica. A renúncia da vontade de viver revela o caminho a um tipo de estado como esse. As cenas de nossa vida são como imagens em um mosaico tosco, vistas de perto, não produzem efeitos, devem ser vistas à distância para ser possível discernir sua beleza. Assim, conquistar algo que desejamos significa descobrir quão vazio e inútil este algo é. Estamos sempre vivendo na expectativa de coisas melhores, enquanto, ao mesmo tempo, comumente nos arrependemos e desejamos aquilo que pertence ao passado. Aceitamos o presente como algo que é apenas temporário e o consideramos como um meio para atingir nosso objetivo. Deste modo, se olharem para trás no fim de suas vidas, a maior parte das pessoas perceberá que viveram-nas, ad interim igual provisoriamente. Ficarão surpresas ao descobrir que aquilo que deixaram passar despercebido e sem proveito era precisamente sua vida, isto é, a vida na expectativa da qual passaram todo o seu tempo. Então se pode dizer que o homem, via de regra, é enganado pela esperança até dançar nos braços da morte. Novamente, há a insaciabilidade de cada vontade individual, toda vez que é satisfeita um novo desejo engendrado, e não há fim para seus desejos eternamente insaciáveis. Isso acontece porque a vontade, tomada em si mesma, é a soberana de todos os mundos, como tudo lhe pertence, não se satisfaz com uma parcela de qualquer coisa, mas apenas como o todo, o qual, entretanto, é infinito. Devemos elevar nossa compaixão quando consideramos quão minúscula a vontade, essa soberana do mundo, torna-se quando toma a forma de um indivíduo, normalmente apenas o que basta para manter o corpo. Por isso o homem é tão miserável. Na presente época, que é intelectualmente impotente e notável por sua veneração daquilo que é ruim em todas formas, um estado de coisas que é bastante condizente com a palavra cunhada, Sheit igual tempo presente, tão pretensiosa quanto é cacofônica, os panteístas atrevem-se a dizer que a vida é, como dizem, um fim em si. Se nossa existência neste mundo fosse um fim em si, seria a mais absurda finalidade jamais determinada, mesmo nós próprios ou qualquer outro poderia tê-la imaginado. A vida apresenta-se principalmente como uma tarefa, isto é, de subsistir, de Gagner Savia igual para ganhar a vida. Se for cumprida, a vida torna-se um fardo, e então vem a segunda tarefa de fazer algo com aquilo que foi conquistado, a fim de espantar o tédio, que, como uma ave de rapina, paira sobre nós, pronto para atacar sempre que vê a vida livre da necessidade. A primeira tarefa é conquistar algo, a segunda é banir o sentimento de que algo foi conquistado, do contrário torna-se um fardo. Está suficientemente claro que a vida humana deve ser algum tipo de erro, com base no fato de que o homem é uma combinação de necessidades difíceis de satisfazer. Ademais, se for satisfeito, tudo que obtém um estado de ausência de dor, no qual nada resta senão seu abandono ao tédio. Essa é uma prova precisa de que a existência em si mesma não tem valor, visto que o tédio é meramente o sentimento do vazio da existência. Se, por exemplo, a vida, o desejo pelo qual se constitui nosso ser, possuísse qualquer valor real e positivo, o tédio não existiria, a própria existência em si nos satisfaria, e não desejaríamos nada. Mas nossa existência não é uma coisa agradável a não ser que estejamos em busca de algo, então a distância e os obstáculos a serem superados representam nossa meta como algo que nos satisfará, uma ilusão que desvanece assim que o objetivo é atingido, ou quando estamos engajados em algo que é de natureza puramente intelectual, quando nos distanciamos do mundo a fim de podermos observá-lo pelo lado de fora, como espectadores de um teatro. Mesmo o prazer sensual em si não significa nada além de um esforço contínuo, o qual cessa tão logo quanto seu objetivo é alcançado. Sempre que não estivermos ocupados em algum desses modos, mas jogados na existência em si, nos confrontamos com seu vazio e futilidade, e isso é o que denominamos tédio. O inato e inextirpável anseio pelo que é incomum demonstra quão gratos somos pela interrupção do tedioso curso natural das coisas.
Mesmo a pompa e o esplendor dos ricos em seus castelos imponentes, no fundo, não passam de uma tentativa fútil de escapar da essência existencial, a miséria. O fato de que a mais perfeita manifestação da vontade de viver, o organismo humano, com a sua sutil e complexa maquinaria, deve decair e finalmente render todos os seus esforços à extinção. Esse é o simples meio pelo qual a natureza, invariavelmente verdadeira e sincera, declara todo o esforço da vontade, em sua própria essência, como estéril e inútil. Se tivesse algum valor em si, algo incondicionado e absoluto, seu fim não seria a inexistência. Esta é a nota dominante da bela música de Goethe. No alto da velha torre fica o herói de mente nobre. Hoje auf den alten Turm steht die edler Geist. O homem é apenas um fenômeno, não a coisa em si. Digo, o homem não é, grego, ontos on. Isso se comprova pelo fato de que a morte é uma necessidade. E quão diferente o começo de nossas vidas é do seu fim. O primeiro é feito de ilusões de esperança e divertimento sensual, enquanto o último é perseguido pela decadência corporal e o dor de morte. O caminho que divide ambas, no que concerne nosso bem-estar e deleite da vida, é a bancarrota, os sonhos da infância, os prazeres da juventude, os problemas da meia-idade, a enfermidade e miséria frequente da velhice, as agonias de nossa última enfermidade e, finalmente, a luta com a morte. Tudo isso não faz parecer que a existência é um erro cujas consequências estão se tornando gradualmente mais e mais óbvias. Seria sábio considerar a vida como um desenganho, uma ilusão, que tudo está organizado nesse sentido. Isso está suficientemente claro. É apenas no microscópio que nossa vida parece grandiosa. É um ponto indivisível, captado e ampliado pelas poderosas lentes do tempo e do espaço. Tempo é um elemento em nosso cérebro que, por meio da duração, cria uma semelhança de realidade na existência absolutamente vazia das coisas e de nós mesmos. Quanta tolice há no homem que se arrepende e lamenta por não ter aproveitado oportunidades passadas, as quais poderiam ter-lhe assegurado esta ou aquela felicidade ou prazer. O que resta dessas agora? Apenas o fantasma de uma lembrança. E é o mesmo com tudo aquilo que faz parte de nossa sorte. De modo que a forma do tempo, em si, e tudo quanto é baseado nisso, é um modo claro de provar a nós a vacuidade de todos os deleites terrenos. Nossa existência, assim como a de todos os animais, não é duradoura, mas apenas temporária, meramente uma existência fluxa, que pode ser comparada a um moinho no qual há constante mudança. É verdade que a forma do corpo dura por um tempo, mas apenas sob a condição de que a matéria esteja sempre mudando, de que a velha matéria seja descartada e uma nova seja incorporada. É o principal empenho de todas as formas viventes assegurar um constante suprimento de matéria aproveitável. Ao mesmo tempo, estão conscientes de que sua existência é modelada de modo a durar apenas um período de tempo, como foi dito. Por essa razão tentam, quando estão abandonando a vida, deixá-la para outra em que tomará seu lugar. Essa tentativa toma a forma do instinto sexual em autoconsciência, e na consciência de outras coisas apresenta-se objetivamente, isto é, na forma do instinto genital. Esse instinto pode ser comparado ao enfileiramento de uma corrente de pérolas, um indivíduo sucedendo o outro tão rapidamente como as pérolas na corrente. Se nós, em imaginação, acelerarmos essa sucessão, veremos que a matéria está mudando constantemente em toda a fileira assim como está mudando em cada pérola, enquanto retém a mesma forma. Percebemos então que temos apenas uma quase-existência. Que são somente as ideias que existem e criaturas sombra daquilo que lhes corresponde. Isso é a base dos ensinamentos de Platão. A ideia de que não somos nada senão um fenômeno, em oposição à coisa em si, é confirmada, exemplificada e clarificada pelo fato de que a conditio sine qua non de nossa existência é um contínuo fluxo de descarto e aquisição de matéria que, como nutrição, é uma constante necessidade. De modo que nos assemelhamos a fenômenos como fumaça, fogo ou um jato de água, todos os quais desvanecem ou cessam diretamente se não houver suprimento de matéria. Pode ser dito, então, que a vontade de viver apresenta-se na forma de um fenômeno puro que termina em nada. Esse nada, entretanto, juntamente com o fenômeno, permanece dentro do limite da vontade de viver e são baseados nesse. Admito que isso é um pouco obscuro. Se tentarmos obter uma perspectiva geral da humanidade num relance, constataremos que em todo lugar há uma constante e grandiosa luta pela vida e existência, que as forças mentais e físicas são exploradas ao limite, que há ameaças, perigos e aflições de todo gênero. Considerando o preço pago por isto tudo,
existência e a própria vida, veremos que houve um intervalo quando a existência era livre de sofrimento, um intervalo que, entretanto, foi imediatamente sucedido pelo tédio, o qual, por sua vez, foi rapidamente sucedido por novos anseios. O tédio ser imediatamente sucedido por novos anseios é um fato também verdadeiro a mais sábia ordem de animais, pois a vida não tem valor verdadeiro e genuíno em si mesma, mas é mantida em movimento por meio de meras necessidades e ilusões. Tão logo quanto não houver necessidades e ilusões, tornamo-nos conscientes da absoluta futilidade e vacuidade da existência. Se deixarmos de contemplar o curso mundo como um todo e, em particular, a efêmera e cômica existência de homens enquanto sucedem um ao outro rapidamente para observar a vida em seus pequenos detalhes, quão ridícula é a visão! Impressiona-nos do mesmo modo como uma gota d'água, uma simples gota fervilhando de infusoria, é vista por um microscópio, ou um pedaço de queijo cheio de carunchos invisíveis a olho nu. Sua atividade e luta uns contra os outros em um espaço tão pequeno nos entretém grandemente. Acontece o mesmo no pequeno lapso da vida. Uma grande e séria atividade produz um efeito irrisório. Nenhum homem jamais se sentiu perfeitamente feliz no presente. Se acontecesse, isso o entorpeceria. Autor: Arthur Schopenhauer. Tradução: André Cancian. Fonte: Timptineswolf Existência.